Questão disputada sobre as criaturas espirituais, por Santo Tomás de Aquino. A tradução é de Carlos Noguer. É Realizações Editora, Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro e, caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha, ou ainda pela lista de desejos da Amazon, ou tornando-se membro. Os links estão todos no descritivo. Também é possível auxiliar o canal curtindo, compartilhando, comentando e inscrevendo-se. Muito obrigada a todos pela presença. Eu também conto, é claro, com a oração de todos vocês e desejo uma excelente escuta. Artigo 8º. Em 8º, indaga-se se todos os anjos diferem entre si pela espécie. E parece que não. Primeiro, com efeito, diz Agostinho em Enquiridion, a criatura racional que havia nos homens, por que perecera toda com os pecados e os suplícios, em parte mereceu ser reparada. A partir disso, assim se argue. Se todos os anjos diferem entre si segundo a natureza da espécie, quantos anjos caíram irreparavelmente, tantas naturezas pereceram irreparavelmente. Mas a providência divina não padece que alguma natureza racional pereça de todo, como se patenteia da autoridade aduzida. Logo, não todos os anjos diferem entre si segundo a natureza da espécie. Segundo, ademais, quanto mais as coisas se aproximam de Deus, no qual não há nenhuma diversidade, tanto menos são diversas. Mas os anjos, segundo a ordem da natureza, estão mais próximos de Deus que os homens. Mais diversas entre si, todavia, são as coisas que diferem em número e em espécie, que as que diferem em número, mas convêm em espécie. Como, pois, os homens não diferem em espécie, mas só em número, parece que os anjos tão pouco diferem em espécie. Terceiro, ademais, a conveniência entre as coisas no princípio formal faz que sejam da mesma espécie, mas a diferença no princípio material faz que difiram só em número. Nos anjos, todavia, o mesmo ser se tem como formal com respeito à essência do anjo, como já se disse. Como, pois, todos os anjos convêm no ser, mas diferem segundo a essência, parece que os anjos não diferem em espécie, mas só em número. Quarto, ademais, toda substância subsistente criada é indivíduo contido sob alguma natureza comum de espécie. Toda substância subsistente criada é indivíduo contido sob alguma natureza comum de espécie. Desse modo, se o indivíduo é composto, a natureza da espécie se predica dele segundo a razão de composto. Se, porém, o indivíduo for simples, a natureza da espécie predicar-se-á dele segundo razões simples. Mas o anjo é substância criada subsistente. Como, pois, ou é composto de matéria e de forma, ou é simples, é necessário que se contenha sob alguma natureza de espécie. Mas a natureza de espécie não derroga que possa haver muitos supósitos. Similarmente, tampouco derroga o indivíduo que existe sob ela, se há algo que lhe seja cômpar na mesma espécie. Logo, parece que é possível haver muitos anjos em uma só espécie. Ora, nas coisas perpétuas não diferem ser e poder, como se diz no livro 3º da Física. Logo, nos anjos há muitos indivíduos em uma só espécie. Quinto, ademais, nos anjos há perfeita dileção ou amor. Não se lhes pode subtrair, portanto, nada que pertença à perfeição da dileção. Mas que haja muitos em uma mesma espécie pertence à perfeição da dileção, porque todos os animais de uma espécie naturalmente se amam entre si, segundo aquilo do eclesiástico, todo animal ama seu semelhante. Logo, nos anjos há muitos em uma mesma espécie. Sexto, ademais, como só a espécie se define segundo Boécio, todas as coisas que convêm na definição parecem convir na espécie. Mas todos os anjos convêm nesta definição que Damasceno põe no livro 3º. O anjo é substância intelectual, sempre imóvel, de arbítrio livre, incorpórea, servidora de Deus, segundo a graça, não segundo a natureza, recebedora da imortalidade. Logo, todos os anjos estão em uma só espécie. Sétimo, ademais, segundo a ordem da natureza, os anjos estão mais próximos de Deus que os homens. Mas em Deus há 3 pessoas de uma só natureza, segundo o número.
Como, pois, nos homens há muitas pessoas da mesma natureza segundo a espécie, parece que, com muito mais razão, nos anjos há muitas pessoas que convêm em uma só natureza de espécie. 8º, ademais, diz Gregório que na pátria celeste, onde há plenitude de bem, ainda que alguns bens sejam dados excelentemente, nada, porém, se possui singularmente. Todas as coisas com efeito estão em todos, mas não igualmente, porque alguns possuem mais sublimente que outros, o que, porém, todos têm. Não há, portanto, diferença nos anjos, senão segundo mais e menos. Mas mais e menos não diversificam a espécie. Logo, os anjos não diferem em espécie. Ademais, todas as coisas que convêm no nobilíssimo convêm em espécie, porque é mais nobre o que se põe sob uma espécie que o que se põe sob um gênero. Com efeito, há uma diferença específica formal com respeito ao gênero, mas todos os anjos convêm no nobilíssimo que há neles, a saber, a natureza intelectual. Logo, todos os anjos convêm em espécie. 10º. Ademais, se um gênero se divide por duas diferenças, uma das quais é mais imperfeita que a outra, a diferença mais imperfeita é mais multiplicável que a mais perfeita, assim como irracional se multiplica por mais espécies que racional. Mas a substância espiritual divide-se por unível e por não unível. A unível a um corpo, porém, é mais imperfeita nas substâncias espirituais. Como, pois, a substância espiritual unível a um corpo, ou seja, a alma humana, não se distingue em muitas espécies, com muito mais razão a substância espiritual não unível, ou seja, o anjo, não se multiplica por muitas espécies. 11º, ademais, o Papa Bonifácio diz que as ministrações na Igreja militante são a semelhança da milícia celeste, na qual os anjos diferem em ordem e em potestade. Mas na Igreja militante a diferença em ordem e em potestade não faz que os homens difiram segundo a espécie. Logo, tampouco na milícia celeste dos anjos estes diferem em espécie, nem os que são de diversas ordens ou hierarquias. 12º, ademais, assim como os elementos inferiores são ordenados de plantas e de animais, o céu sidéreo de estrelas e do sol e da lua, assim também o céu empíreo, é ornado de anjos, mas nas plantas e nos animais se encontram muitos da mesma espécie. Similarmente, também parece que todas as estrelas são de uma só espécie, porque comunicam numa forma nobilíssima, que é a luz. Logo, parece que, pela mesma razão, ou todos os anjos ou alguns convêm em uma espécie. 13º. Ademais, se não se põe que muitos anjos convêm em uma espécie, isso não será senão porque neles não há matéria. A remoção, porém, da matéria tolhe não só a pluralidade de indivíduos, mas também a unidade, porque o indivíduo não é posto sob uma espécie senão pela matéria, porque a matéria é o princípio de individuação. Se, pois, é necessário pôr que os anjos são certos indivíduos, pela mesma razão haverá que pôr que são muitos em uma espécie. 14º. Ademais, nas coisas que são separadas da matéria, são o mesmo o intelecto e o inteligente, segundo o filósofo. Se, pois, os anjos fossem sem matéria, seriam o mesmo o anjo inteligido e o anjo inteligente, mas cada anjo intelige todo e qualquer outro anjo. Logo, seguir-se-ia que não haveria senão um só anjo, o que é falso. Não se deve pôr, portanto, que os anjos são sem matéria. Tampouco se deve pôr que todos os anjos diferem em espécie. 15º. Ademais, o número é uma espécie de quantidade, que não é sem matéria. Se, pois, nos anjos não houvesse matéria, não haveria neles número, o que é falso. Logo, o mesmo que antes. 16º. Ademais, nas coisas que são sem matéria, não há multiplicação senão segundo a causa e o causado, como diz o Rabino Moisés. Se, pois, os anjos são sem matéria, ou não há neles multidão, ou um é a causa do outro, mas ambas as coisas são falsas. Logo, o mesmo que antes. 17º. Ademais, as criaturas são feitas por Deus de modo tal que nelas se representa a bondade divina. Mas em uma espécie de anjo, a bondade divina se representa mais perfeitamente que em uma espécie de homem. Não é necessário, portanto, pôr muitas espécies de anjos. E 18º. Ademais, as diversas espécies diferem segundo diferenças específicas, que se dividem por oposição. Não podem, porém, designar-se tantas diferenças específicas opostas quanto se pode pôr a multidão dos anjos. Nem todos os anjos, portanto, diferem em espécie. Mas, contrariamente,
Primeiro, se alguns anjos convêm em espécie, isto maximamente parece dos que estão em uma mesma ordem, mas os que estão em uma mesma ordem não convêm em espécie, porque na mesma ordem são primeiros, médios e últimos, como diz Dionísio no capítulo 10º da Hierarquia Angélica. Segundo, ademais, parece que só se multiplicam, segundo o número em uma espécie, os que são corruptíveis, para que a natureza da espécie, que não pode conservar-se em um, se conserve em muitos. Mas os anjos são incorruptíveis, logo, não há muitos anjos em uma espécie. Terceiro, ademais, a multiplicação dos indivíduos em uma espécie dá-se por divisão da matéria, mas os anjos são imateriais, porque, como diz Agostinho, no capítulo 8º do livro 12 das Confissões, que pode ser ouvido aqui no canal, a matéria está perto do nada, mas os anjos perto de Deus. Logo, nos anjos não há multiplicação de indivíduos na mesma espécie. Respondo. Deve dizer-se que, acerca desta questão, alguns falaram diversamente. Uns, com efeito, disseram que todas as substâncias espirituais são de uma só espécie. Outros, porém, que todos os anjos são de uma só hierarquia ou ainda de uma só ordem. Outros, todavia, que todos os anjos diferem entre si em espécie, o que também me parece a mim, por 3 razões. A primeira toma-se da condição da sua substância. É necessário dizer com efeito que ou são formas simples subsistentes sem matéria, como se sustentou anteriormente, ou são formas compostas de matéria e de forma. Se, todavia, o anjo é uma forma simples, abstraída ou separada da matéria, é impossível ainda figurar que haja muitos anjos em uma mesma espécie. Porque qualquer forma, ainda quando seja material e ínfima, se põe abstrata ou separada, ou segundo o ser ou segundo o intelecto, não permanece senão em uma única espécie. Se, com efeito, se inteligir a brancura sem nenhum sujeito subsistente, não será possível por muitas brancuras, já que vemos que esta brancura não difere da outra, senão porque está neste sujeito ou naquele sujeito. E, similarmente, se houvesse a humanidade abstrata, não seria senão uma só. Se, porém, o anjo é substância composta de matéria e de forma, é necessário dizer que as matérias dos diversos anjos são, de algum modo, distintas. Mas a distinção entre matéria e matéria não se encontra senão duplamente. Uma segundo a própria razão da matéria, e isto é segundo relação a diversos atos. Como, com efeito, a matéria, segundo sua razão própria, está em potência, mas a potência se diz para o ato, é necessário que, segundo a ordem dos atos, se atenda à distinção nas potências e nas matérias. E, deste modo, a matéria dos corpos inferiores, a qual é potência para o ser, difere da matéria dos corpos celestes, a qual é potência para o lugar. A segunda distinção da matéria é segundo divisão da quantidade, porquanto a matéria que existe sob certas dimensões se distingue da que está sob outras dimensões, e de fato a primeira distinção da matéria constitui a diversidade segundo gênero, porque segundo o filósofo no livro 5º da Metafísica, que pode ser ouvido aqui no canal, coisas diversas diferem em gênero segundo a matéria. Mas a segunda distinção da matéria constitui a diversidade dos indivíduos na mesma espécie. Esta segunda distinção da matéria, porém, não pode dar-se nos diversos anjos, porque os anjos são incorpóreos e, de todo, sem dimensões quantitativas. Resta, portanto, que, se há muitos anjos compostos de matéria e de forma, haja neles distinção de matérias segundo o primeiro modo, e assim se segue que diferem não só em espécie, mas também em gênero. A segunda razão toma-se da ordem do universo. É manifesto com efeito que é duplo o bem do universo. Um separado, ou seja, Deus, que é como um general num exército, e um nas mesmas coisas, e este é a ordem das partes do universo, assim como a ordem das partes do exército é o bem do exército. Por isso o apóstolo diz em Romanos, capítulo 13, versículo 1, as coisas que vêm de Deus são ordenadas. É necessário, todavia, que as partes superiores do universo participem mais do bem do universo, ou seja, a ordem. Mas participam mais perfeitamente da ordem as coisas em que há ordem per se, do que as coisas em que há ordem só per accidens. É manifesto, no entanto, que, entre todos os indivíduos de uma mesma espécie, não há ordem senão por acidente, per accidens. Convém, com efeito, na natureza da espécie e diferem segundo os princípios individuantes.
e segundo diversos acidentes que se tem per accidens com respeito à natureza da espécie. As coisas, porém, que diferem em espécie, têm ordem per se e segundo os princípios essenciais. Com efeito, encontra-se nas espécies das coisas que uma excede a outra, e assim também nas espécies dos números, como se diz no livro 8º da Metafísica. Mas nestas coisas inferiores, que são geráveis e corruptíveis, e a ínfima parte do universo, e as que menos participam da ordem, se encontra que não todas as diversas coisas têm ordem per se, senão que algumas têm ordem só per accidens, como os indivíduos de uma espécie. Na parte superior do universo, no entanto, ou seja, nos corpos celestes, não se encontra a ordem por acidente, mas só por si, per se. Como todos os corpos celestes diferem em espécie entre si, não há neles muitos indivíduos de uma espécie, mas só um sol e só uma lua, e assim quanto aos outros. Com muito mais razão, portanto, na parte suprema do universo não se encontram coisas ordenadas per accidens e não per se. E assim resta que todos os anjos difiram entre si em espécie, segundo maior e menor perfeição das formas simples, pela maior ou menor proximidade a Deus, que é ato puro, e de perfeição infinita. A terceira razão toma-se da perfeição da natureza angélica. Com efeito, perfeito diz-se de uma coisa quando não lhe falta nada do que lhe pertence. E, de fato, os graus desta perfeição podem avaliar-se dos extremos das coisas. Com efeito, a Deus, que está no supremo da perfeição, não falta nada do que pertence à razão de todo o ser. Ele tem previamente em si, com efeito, todas as perfeições das coisas simpliciter e excelentemente, como diz Dionísio. Mas um indivíduo, na parte ínfima das coisas, a qual contém os geráveis e corruptíveis, encontra-se perfeito quando tem tudo o que lhe pertence segundo a razão de sua individuação, não, porém, tudo o que pertence à natureza de sua espécie, porque a natureza de sua espécie também se encontra nos outros indivíduos. Isso aparece manifestamente quanto à imperfeição, não só nos animais geráveis, nos quais um carece do outro para conviver, mas também em todos os animais gerados, de algum modo, de sêmen, nos quais o macho necessita de uma fêmea de sua espécie para gerar. E, ademais, em todos os geráveis e corruptíveis, nos quais é necessária a multidão de indivíduos de uma mesma espécie, para que a natureza da espécie, que não pode conservar-se perpetuamente em um indivíduo por causa da sua incorruptibilidade, se conserve em muitos. Na parte superior do universo, no entanto, encontra-se um grau mais alto de perfeição, no qual um único indivíduo, como o Sol, é tão perfeito que não lhe falta nada do que pertence à sua própria espécie. Por isso, toda a natureza da espécie se contém sob um só indivíduo, e similarmente se dá com os outros corpos celestes. Muito mais, portanto, na parte suprema das coisas criadas, a qual está proximíssima de Deus, ou seja, nos anjos, tal perfeição se encontra de modo tal que ao indivíduo não lhe falta nada do que pertence a toda a espécie. E assim não há muitos indivíduos em uma espécie. Mas Deus, que está no sumo da perfeição, com nada mais convém não só em espécie, mas em gênero ou em nenhum outro predicado unívoco. Quanto ao primeiro, portanto, deve dizer-se que Agostinho fala aí da natureza angélica e da humana, não segundo se consideram no ser natural, mas segundo se ordenem à beatitude. Assim, com efeito, alguns na natureza angélica e na humana pereceram. Quanto, porém, à ordem da beatitude, a natureza humana divide-se de toda a natureza angélica, porque é de toda a natureza angélica, de um mesmo modo e por sua natureza, alcançar a beatitude ou apartar-se dela irreparavelmente, ou seja, imediatamente depois da primeira eleição, mas a natureza humana no decurso do tempo. E por isso fala aí Agostinho de todos os anjos como de uma só natureza, por seu modo de ordem a beatitude, conquanto difiram segundo a espécie da natureza. Quanto ao segundo, deve dizer-se que, quando se inquire da diferença ou da conveniência da espécie, consideram-se as coisas segundo suas respectivas naturezas, e segundo isso, não se deve falar de todos os anjos como de uma só natureza proximíssima de Deus, senão que só o primeiro anjo era, segundo isso, a natureza proximíssima de Deus. Nesta natureza, de fato, há diversidade mínima, porque não há segundo a espécie, nem segundo o número. Quanto ao terceiro, deve dizer-se que o mesmo ser se tem como ato
tanto com respeito às naturezas compostas, como com respeito às naturezas simples. Assim, pois, como nas naturezas compostas, a espécie não se toma do ser, mas da forma, porque a espécie se predica no quid est, que é, enquanto o ser parece pertencer à questão anest, se é. Por isso, nas substâncias angélicas, a espécie tão pouco se toma segundo o próprio ser, mas segundo as formas simples subsistentes, cuja diferença é segundo a ordem de perfeição, como se disse. Quanto ao quarto, deve dizer-se que, assim como a forma que está num sujeito ou matéria se individua por isso mesmo, que é estar nisto, in hoc, assim também a forma separada se individua por isso mesmo, que é estar naturalmente em algum ser. E assim como, com efeito, o estar nisso, in hoc, exclui a comunidade do universal, que se predica de muitos, assim também o não poder estar em algo, in aliquo. Assim, pois, como o ser brancura, que pertence à razão da espécie, não impede que esta brancura tenha sob si muitos indivíduos, mas sim o estar nisto, in hoc, que pertence à razão de indivíduo, assim também o ser natureza em determinada ordem das coisas não impede que a natureza deste anjo esteja em muitos, o que pertence à razão da espécie, mas sim o naturalmente não poder ser recebida em algum sujeito, o que pertence à razão de indivíduo. Quanto ao quinto, deve dizer-se que, como a afeição se segue à cognição, quanto mais a cognição é universal, tanto mais a afeição sequente mira ao bem comum. E quanto mais a cognição é particular, tanto mais a mesma afeição sequente mira ao bem particular. Por isso mesmo, também em nós a dileção privada deriva da cognição sensitiva, mas a dileção comum e do bem absoluto deriva da cognição intelectiva. Por conseguinte, quanto mais altos são os anjos, tanto mais tem ciência universal, como diz Dionísio no capítulo 12 da hierarquia angélica, e por isso mesmo sua dileção mira maximamente ao bem comum. Portanto, mais diligunt, mais se amam entre si, se diferem em espécie. O que pertence mais à perfeição do universo, como se mostrou, do que se conviessem em espécie, o que pertenceria ao bem privado de uma só espécie. Faço uma nota rápida aqui, tomo essa liberdade apenas para explicar para quem nunca tenha reparado. Diligunt vem de diligente, né? É a raiz latina de diligente, diligens. E essa palavra, né, o ser diligente, se nós vamos, né, na Bíblia, em latim, no vernáculo universal da Igreja Católica, nós reparamos que sempre que Deus fala sobre amor, ou quase sempre que Deus fala sobre amor, é essa palavra que vem à tona, né? O ser diligente. Por isso que aqui está posto, né? Portanto, mais diligunt entre si, se diferem em espécie. Mais se amam, portanto, mais se amam entre si, se diferem em espécie. Ser diligente é algo maximamente conjunto a ser uma pessoa amorosa. Aquele que ama é diligente e aquele que é diligente ama. Na Bíblia são sinônimos, né? O amor e a diligência. Quanto ao sexto, deve dizer-se que nossa alma unida ao corpo não pode inteligir as substâncias separadas segundo suas essências, de modo que saiba delas o que são, porque suas essências excedem o gênero das naturezas sensíveis e sua proporção, a partir das quais nosso intelecto alcança a cognição, e por isso as substâncias separadas não podem ser definidas por nós propriamente, mas só por remoção ou por algumas das suas operações. E deste modo Damasceno define o anjo não pela definição pertinente à espécie especialíssima, mas pela definição pertinente ao gênero subalterno, que é o gênero e espécie, razão por que pode definir-se. Ao sétimo, deve dizer-se que o modo da distinção das pessoas divinas é sem diversidade de essência, o que não padece a natureza criada, e por isso tal não se deve trazer como consequência para as criaturas. Quanto ao oitavo, deve dizer-se que mais e menos se tomam duplicimente, de um modo segundo o diverso modo da participação de uma e mesma forma, assim como o mais branco se diz mais claro que o menos branco,
e assim mais e menos não diversificam a espécie. De outro modo, se diz mais e menos segundo o grau das diversas formas, assim como o branco se diz mais claro que o vermelho ou verde, e assim mais e menos diversificam a espécie. E deste modo os anjos diferem nos dons naturais segundo mais e menos. Quanto ao nono, deve dizer-se que o que constitui uma espécie é mais nobre que o que constitui em gênero, assim como o determinado o é mais que o indeterminado. Com efeito, o determinado está para o indeterminado como o ato para a potência. Não, porém, de modo que sempre o que constitui em espécie pertença a uma natureza mais nobre, como se patenteia nas espécies dos animais irracionais. Com efeito, tais espécies não se constituem por adição de uma natureza mais nobre a uma natureza sensitiva, que é a nobilíssima neles, e sim por determinação a diversos graus nesta natureza. E algo similar se deve dizer da natureza intelectual, que é comum nos anjos. Quanto ao 10º, deve dizer-se que não parece ser verdade universal que a diferença mais imperfeita do gênero se multiplique em mais espécies. O corpo, com efeito, divide-se por animado e por inanimado. Parece, porém, que há mais espécies de corpos animados que de inanimados, principalmente se os corpos celestes são animados e se todas as estrelas diferem entre si em espécie. Mas também nas plantas e nos animais é máxima a diversidade de espécies. No entanto, para que se investigue a verdade deste assunto, deve considerar-se que Dionísio parece proferir sentença contrária aos platônicos. Com efeito, dizem os platônicos que, quanto mais próximas estejam do uno as substâncias, menores são em número. Mas Dionísio diz no capítulo 14 da Hierarquia Angélica que os anjos transcendem toda a multidão material. A partir das coisas corpóreas, porém, qualquer pode perceber que ambas as coisas são verdadeiras. Naquelas, quanto mais alto se encontra um corpo, tanto menos tem de matéria, mas se estende a maior quantidade. Por isso, assim como o número é de algum modo causa da quantidade contínua, segundo o que o ponto constitui a unidade e o ponto a linha, para falarmos ao modo dos platônicos, assim também sucede em toda a universalidade das coisas que, quanto mais altas são algumas nos entes, tanto mais tem de multidão formal, a qual se atende segundo a distinção de espécies, e nisto se salva o dito de Dionísio, e menos de multidão material, a qual se atende segundo a distinção de indivíduos na mesma espécie, no que se salva o dito dos platônicos. Ora, que haja uma só espécie de animal racional, enquanto existem muitas espécies de animais irracionais, provém de que o animal racional se constitui de que a natureza corpórea atinge em seu supremo a natureza das substâncias espirituais em seu ínfimo. Mas o grau supremo de qualquer natureza, ou também o ínfimo, é só um. Conquanto se pudesse dizer que há muitas espécies de animais racionais, se pusesse que os corpos celestes são animados. Quanto a 1/10, deve dizer-se que os homens se contêm entre as criaturas corruptíveis, que são a parte ínfima do universo, na qual se encontram coisas ordenadas, não só per se, mas ainda per accidens. E por isso, na igreja militante, a diversidade, segundo a potência e ordem, não diversifica a espécie. Dá-se, porém, o contrário nos anjos, que são a parte suprema do universo, como se disse. Não obstante, nos homens, a similitude com os anjos não perfeita, mas tal qual se dá, como se disse. Quanto ao 12º, deve dizer-se que os ornamentos da terra e da água, porque são corruptíveis, requerem multidão na mesma espécie, como se disse. Mas os corpos celestes também são de diversas espécies, como se disse. Com efeito, a luz não é sua forma substancial, por ser uma qualidade sensível per se, o que não se pode dizer de nenhuma forma substancial. E, ademais, a não-luz não é de mesma razão em todos, o que se patenteia de que os raios dos diversos corpos superiores têm efeitos diversos. Quanto ao 13º, deve dizer-se que a individuação nos anjos não é pela matéria, mas por serem formas por si subsistentes, que por natureza não estão num sujeito ou matéria, como se disse. Quanto ao 14º, deve dizer-se que os antigos filósofos puseram que o cognoscente deve ser da mesma natureza que a coisa conhecida. Por isso, Empédocles disse que conhecemos terra por terra e água por água. Mas para excluir isto, Aristóteles põe que a virtude cognoscitiva em nós, enquanto está em potência,
é despida da natureza dos cognoscíveis, como a pupila o é da cor. Mas o sentido em ato é o que é sentido em ato. O sentido em ato é o que é sentido em ato. Enquanto o sentido se faz em ato, porque informado pela espécie sensível. E pela mesma razão, o intelecto em ato é o inteligido em ato, enquanto é informado pela espécie inteligível. Com efeito, a pedra não está na alma, mas a espécie da pedra, como ele mesmo diz. Daí, porém, há algo inteligível em ato, que é separado da matéria. E por isso mesmo diz ele que nas coisas que são sem matéria, é o mesmo intelecto que o inteligido. Não é necessário, portanto, que o anjo que intelige seja o mesmo em substância que o anjo inteligido, se são imateriais, mas é necessário que o intelecto de um se forme pela similitude do outro. Quanto ao 15º, deve dizer-se que o número causado pela divisão do contínuo é uma espécie da quantidade, e só se dá nas substâncias materiais, mas nas substâncias imateriais a multidão resultante dos transcendentes, porquanto uno numérico e muitos dividem o ente. E tal multidão é consequente à distinção formal. Quanto ao 16º, deve dizer-se que a diferença segundo a causa e o causado é posta por alguns com respeito à multiplicação das substâncias separadas, enquanto põem que disso provém os diversos graus nelas, já que o causado está abaixo de sua causa. Por isso, se pusermos diversos graus nas substâncias imateriais causados pela ordenação da sabedoria divina, permanecerá a mesma razão de distinção, ainda que uma delas não seja a causa da outra. Quanto ao 17º, deve dizer-se que nenhuma criatura, por ser finita, representa a bondade divina tão perfeitamente como a multidão das naturezas. Porque o que se contém multiplamente em muitas naturezas se compreende em Deus unitariamente. E por isso foi necessário haver muitas naturezas no universo, e também nas substâncias angélicas. E quanto ao 18º, deve dizer-se que a oposição das diferenças constitutivas das espécies se toma segundo perfeito e imperfeito, ou excedente e excedido. Assim se dá também nos números, e assim se tem entre si o animado e o inanimado, e outros semelhantes.